A cor de pólvora que não explode, barril de pólvora mansa, apesar do pavio da tromba. A coruja é outro poema, são todo ouvidos os teus olhos de vigília, olhos acesos, luzeiros de sabedoria, olhos atentos à geografia do dentro, és uma concha, um encorujado caramujo, monja em voto de silêncio. E eu, embora ainda muito jovem, eu já sabia que era poeta, justamente pelo olhar que eu lançava sobre o mundo. Agora, o poeta, mesmo sabendo que é poeta, para ele ser poeta, falta conquistar uma linguagem, essa linguagem poética. E essa linguagem poética, eu quero crer, que o poeta só adquire através da leitura de outros poetas. Então, através da leitura de outros poetas, ele vai ter um grupo de poetas com os quais mantém afinidades eletivas. Eu estreiei muito jovem na literatura, estreiei com 20 anos, com um livro chamado Gestos Lustros, lançado pelas edições Sanhauá. E eu pertenci justamente a esse grupo Sanhauá, que era um grupo que produzia uma poesia artesanal, uma poesia lúcida, pensada, talvez por conta da influência de João Cabral de Melo Neto, que foi um poeta que influenciou toda uma geração. E os nossos livros eram mimeografados e também artesanais, porque as capas eram feitas com papel de embrulhar carne, aquele papel duro, e com xilogravura. E os livros mimeografados, que era uma forma, inclusive, de contestar, vamos dizer assim, os poderes constituídos da época, ou seja, os poderes ungidos, reverenciados pela ditadura militar de 1964. Então, a gente, ao invés, nós, do Grupo Sanhauá, ao invés de publicarmos através de editoras oficiais, a exemplo da União e a exemplo também da editora da Universidade Federal da Paraíba, então optamos justamente por editarmos por uma editora, vamos dizer assim, marginal. É muita coisa e, ao mesmo tempo, não é nada. Não sei se vocês já prestaram atenção, a palavra poeta tem uma carga pejorativa bastante grande. Quando se diz assim, fulano é um poeta, então é como quem diz assim, fulano é imbecil, é um sujeito que vive olhando para a lua, para as estrelas, tropeçando nas pedras. Então não é nada disso. O poeta, quando ele é verdadeiramente poeta, ele é um contemporâneo do futuro, ele se antecipa ao futuro, ele é um visionário. Então, o poeta é isso, o poeta lida sobretudo com a linguagem, ele é responsável pela linguagem. Não é que a poesia seja só linguagem, a poesia também é sentimentos, ou são sentimentos. Agora, esses sentimentos são expressados através da linguagem. Então, poesia é também, ela tem esse aspecto artesanal, mas nesse aspecto artesanal está embutido também o sentimento. Então, o poeta é isso tudo. Ao mesmo tempo, é um homem como outro qualquer, paga imposto, paga suas contas, procura pagar suas contas em dias. Agora, é um homem que, vamos dizer assim, é a antena da raça, como diz Ezra Pound, né? O poeta é a antena da raça. Quer dizer, ele se antecipa aos fatos, quando ele é realmente um grande poeta, como foi Ezra Pound, T.S. Eliot, João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, o grande poeta Manuel Bandeira, que se considerava um poeta menor, sabendo, no entanto, que era um poeta maior. Então, poeta é isso tudo. Para mim, ao invés de ser uma dádiva dos céus, é um legado dos demônios. Escrever é muito difícil, né? Às vezes as pessoas dizem assim, minha vida daria o romance. Poderia até dar, agora escreva. Escrever é que são elas, escrever é muito difícil, né? Qual é a dificuldade que tu tem? Eu tenho porque eu procuro, na medida do possível, colocar a palavra certa no lugar certo. Aí lembra aquele poema de Drummond, né? Lutar com as palavras é a luta mais vã, entanto, luto com elas, mal surge amanhã. Quer dizer, as palavras são muitas, eu sou pouco, né? Então, escrever é muito difícil você lidar com emoções, você, ao mesmo tempo em que você se emociona, você deve evitar ao máximo as efusões líricas, né?
porque do contrário sua poesia se mostrará excessivamente sentimental e a partir daí pode se mostrar uma poesia também excessivamente piegas. Então escrever é muito difícil, quem escreve sabe disso, sabe da... E sobretudo quem escreve sem fazer concessão ao fácil. Eu acho que o poeta deve, na medida do possível, escrever criando dificuldades, né? Você lê poetas como João Cabral, como Murilo Mendes, e outros, a gente vê que eles escrevem não fazendo concessão ao fácil, mas eles escrevem criando dificuldades, né? Porque poeta todo mundo numa determinada faixa etária, todo mundo cometeu o seu poema movido pela dor de cotovelo, movido pela tristeza, pela angústia, pela depressão, até mesmo pela alegria. Mas é como diz Mário de Andrade, o verdadeiro poeta é aquele que consegue se estabelecer como poeta depois dos 30 anos de idade. Todo jovem, geralmente, já cometeu o seu poema. O diabo é persistir, né? Persistir poeta. Sobretudo numa vida antipoética como essa que a gente vive hoje. Esta lua turca cai feito uma luva na praia da Urca, na pedra da Gávea. Esta lua cheia é um túrgido ubre, espargindo leite sobre a madrugada. Pálida e sem luz, esta lua minguante é leite com água, chama dos amantes. Candeeiro de luz bruxuleante, hóstia andante de uma irmã de caridade, esta lua é o branco marfim de um elefante perfurando do céu todo estrelado, mastodonte manso, pacificado, urinando gotas de luar no gozo dos amantes tristes e extenuados. Esta lua é o osso adamantino dos cachorros que afarejam como detetives loucos, noite e dia e noite, a toda hora, lambendo os dedos róseos da aurora. Lua trânsfuga, doudivanas, treslocada dos bêbados, das putas, dos pederastas, lua tremeluzindo, estrela espatifada nas pupilas aquosas dos vira-latas. Lua dos raicais, amassada pelas águas, lua que flagra o súbito peixe-espada esgrimindo no ar a lâmina prateada. Esta lua ilumina a copa dos cajueiros, onde os ventos alíferos ligeiros, com dedos de hábil carpinteiro, invernizam as castanhas, rolimães que giram, enluarados seixos, castanholas que estalam, tatalam, batendo de frio empaludado o queixo. Lua que se banha numa poça de biche, nada há que atisne, seja o azeviche ou a lama, continua lua alvaiade, lua cisne, lua argêntea, lua porcelana. Louça, louçã, esta lua já entornou a Via Láctea nos olhos abertos dos que hoje dormem sob 1000 pálpebras, o sono de pedra das estátuas. Lua amazona, que com a roseta das estrelas esporeia o negro ventre da poldra desvairada, que relincha, resfolega, bate os cascos inquieta, luzindo uma branca lua de pelos sobre a testa. Luas espetadas, roletes de cana, de néctar redondas, féricos buquês das namoradas. Lua das canoas do parque, transatlânticos sangrando as águas da infância, indo muito além da Taprobana e de Pazárgada. Esta lua é a gambiarra da ponta dos Seixas, ribalta em que as espumas das ondas são brancas lãs de ovelhas tosquiadas, balindo mansas na beira da praia. Raios de lua extraviados são filhos enfurecidos, proscritos, exilados, raios que ribombam, ventrílocos, pela garganta do trovão. Nos céus do inverno, relâmpagos espionam, emissários do verão. É porque assim, eu acho que só lembrar das coisas é muito pouco, né? E o cinema me dá essa capacidade de você recortar a realidade para você, guardar e mostrar coisas que você quer que as pessoas vejam, que naquele momento só você estava lá, ou só você criou aquilo para mostrar para as pessoas. Então o cinema tem essa função para mim também, né? Não é só uma grande diversão o cinema, ele também é uma grande diversão, né? Eu trabalho na Coex, né? Mas eu propus a Sandra para fazer um documentário sobre o Rio Jaguaribe, que é um tema que mexe muito comigo há muito tempo, né? Que é um rio que cruza a cidade inteira e que eu sempre tive curiosidade e vontade de entender porque que esse rio não corre sozinho, né? Eu estou gravando já, comecei a gravar boa parte, já devo estar
80% gravado, e a ideia é que depois a gente exiba na própria TV. Em 80, 79, 80 eu fazia educação física, não tinha a menor ideia, eu nasci em Campina Grande. Vim morar em João Pessoa com 16 anos, mas aí até então não tinha ideia nenhuma de querer trabalhar com cinema. Mas no final dos anos 80, eu já comecei a me envolver com pessoas que eram ligadas muito a teatro, cinema, literatura, enfim. E comecei a ver um movimento, estava tendo uma efervescência muito grande aqui no NUDOC, Núcleo de Cinema aqui da Universidade, que tinha sido fundado em 79. Então tinha sido criado um convênio com o governo francês, e naquele momento eu comecei a perceber uma efervescência muito grande dessa produção do cinema aqui na Paraíba. E comecei a entender a tradição de cinema na Paraíba, que eu já tinha nos anos 60, que eu não conhecia nada. Então, a partir desse momento, quando eu me transferi para o NUDOC, em 82, 81, na verdade, eu já fiz o curso de cinema aqui, né, lá no NUDOC, melhor dizendo, e já tinha um convênio com a França, então eu fui para a França em 85, fiz o curso de cinema lá na França em 85, e em 86 também eu fiz, uma primeira parte do Super 8, depois em 16, e a partir daí ficou cinema e entrou pelos 7 buracos da minha cabeça, né. Tem uma frase que eu brincava muito, que eu gostava de falar, que o cinema paraibano cabia num Fusca, né? E agora está cabendo numa van, quiçá num ônibus já. Então, ou seja, tem muita gente produzindo. E o que é que se deve também a isso? Quando eu comecei a fazer cinema em 82, 83, a gente não tinha, por exemplo, o vídeo não era muito presente, não tinha o vídeo ainda para trabalhar com ele, então era película. Mas, por exemplo, para filmar em 35mm era delicadíssimo, né? Você tinha uma câmera na mão para fazer. E quando tinha, era 75mm. O vídeo, veio depois o VHS, que começou... A gente começou a fazer VHS algumas coisas, mas assim, hoje em dia, com o vídeo, por exemplo, você tem equipamento de alta definição, e as pessoas têm mais acesso a isso, então isso aí democratizou mais a imagem, então as pessoas têm mais acesso. Hoje em dia, as pessoas podem estar gravando com mais facilidade, assim, em relação ao cinema, película, na verdade, porque você tem também equipamento digital de alta definição na mão toda hora, também ninguém tem isso. 80, 90, né? Eu fiz, por exemplo, em 97, Árvore da Miséria. Quando eu filmei Árvore da Miséria em 97, que foi em 35mm, há 13 anos, há 17 anos ninguém estava filmando em 35mm aqui na Paraíba. Eu acho o seguinte, eu acho que o cinema não foi, ele é a sétima arte, né, conhecida como a sétima arte. Ela não é conhecida a sétima arte não só por ser a última das artes a ser criada, mas sim porque nela tem todas as artes embutidas, entendeu? E como você falou, por exemplo, eu trabalhei com o pessoal de artes plásticas, que trabalharam fazendo cenário no filme. Aí você pega um fotógrafo de estilo que fazer a foto de cena, é um fotógrafo. Né? Você tem um músico, você tem o pessoal, eu já fiz o filme com o pessoal de dança, balé. Então você tem, todos os segmentos você estão envolvidos ali no cinema. E isso é fascinante. Então assim, esse leque, né, que o cinema tem, essa capacidade de abranger todas as outras artes, para mim isso me fascina muito. Eu gosto de falar também o seguinte, que cada vez que eu faço um filme, eu acho mais difícil de fazer outro. Cada vez que eu filmo eu acabo de filmar, eu digo, cara, é muito difícil, porque primeiro, como você falou, né, existe uma banalização da imagem, uma democratização que por um lado é maravilhoso, mas hoje em dia qualquer pessoa tem um celular na mão que está lá fazendo imagem, então essa imagem começa a ficar banal, você fazer uma imagem ou um tema que você vai chamar atenção, para que as pessoas parem na frente da televisão ou do cinema, ou da imagem que está sendo refletida ali, e prenda as pessoas, é muito complicado, não é fácil. Eu gosto de falar que eu filmo o que me emociona. Por exemplo, quando eu vejo um tema que mexe comigo, eu digo, esse negócio aqui está me incomodando. Aí, como é que eu vou expressar? Eu trabalho com cinema, então o cinema para mim, a câmera é minha arma, entendeu? Agora mesmo eu estou fazendo um vídeo sobre futebol, ou seja, sobre torcidas de Campina Grande. Eu filmei 13 campinenses lá em Campina Grande, estou editando, e esse material vai refletir a minha infância, ou seja, eu nasci em Campina Grande, e eu cresci dentro do campo do 13, onde minha avó tinha um bar dentro do campo. Então aquilo sempre ficou na minha cabeça. Então eu tento retratar essas coisas que mexem comigo, que me emocionam e que eu acho que é interessante eu contar para as pessoas. Eu gosto muito de filmar, por exemplo, quando o clima está muito agradável. Eu não gosto de estar filmando em clima tenso, me incomoda profundamente. Eu gosto de estar com a equipe que esteja unida, que esteja todo mundo curtindo, tentando ter a mesma energia, sabe? E embarcando naquela viagem que você está. Não adianta você estar com alguém que está fazendo câmera para você, se aquele tema ali, a pessoa não está nem aí para ela. Eu tento ser muito atento, eu sou muito antenado demais, sou ligado de estar vendo o que está acontecendo. Eu funciono com um olho aqui e outro aqui, de estar olhando para os cantos, eu estou filmando, mas eu estou vendo o que está rolando. Eu comecei fazendo câmera, eu me distanciei um pouco, primeiro porque me incomoda um pouco essa tecnologia de muito botão, muita coisa, me incomoda profundamente você acompanhar todo esse processo. Mas por outro lado, quando eu fazia câmera, eu estava aqui filmando, mas eu estava olhando o que estava acontecendo. E eu como diretor, eu fico olhando 2 vezes mais. Porque eu não tenho que estar preocupado com o equipamento. Eu, como diretor, eu tenho que criar essa intimidade para poder eu conseguir captar o máximo. E se não ser intimidade falsa, porque senão vai ficar um filme falso, né?
Eu acho que quem quer fazer cinema ou vídeo ou imagem no geral, deveria começar pelo curta, não que necessariamente o curta é o trampolim pro longa. É como um conto e um romance. Tem gente que só escreve conto e gente que só faz romance. E eu acho, pra mim, tem gente que pode fazer curta a vida inteira e fazer, não tem problema nenhum. Já é um formato que já se impõe, tá entendendo? Imagem pra mim é muito fascinante. Eu acho fascinante essa coisa do recorte da realidade, sabe? Na produção paraibana, por exemplo, um filme que me fascina, inclusive eu tentei fazer uma citação com ele, que é Romeiros da Guia, que é do Vladimir, do João Ramiro Melo. Tem uma cena que inclusive eu refiz essa cena num filme que eu fiz sobre uma contadora de histórias lá em Cabedelo, Tia Beta, que é o Vídeo Seu Rei Mandou Dizer, que é um menininho, uma sombra do menininho correndo, o menino vai correndo pro forte, onde ele vai se despedir dos pescadores, ele sai correndo, é uma música belíssima de Pedro Santos, e aí a câmera, eu acho que ele está em cima de uma Kombi, em cima de uma moto, pega só a sombra do menino assim, esse plano é belíssimo. Como envolvimento com o cinema, quando eu comecei a trabalhar mesmo, que estava mais próximo era Torquato Joel, né? Que era um cara que sempre eu estava na minha frente nessa coisa de estar conversando sobre cinema, discutindo sobre cinema e me dando dicas e sugestões. E apesar de que hoje em dia, depois de um tempo, a gente percebe que são caminhos, Torquato tem ali mais experimental, né? Eu entro numa linha mais clássica, alguma coisa mais tradicional, mas assim, não quer dizer que cada um na sua história, cada um fazendo o seu trabalho. Mas assim, Torquato foi assistente, eu fui assistente do filme de Torquato, ou melhor, Torquato foi assistente da Ave da Miséria, como assistente de direção, e na Canga. Passadouro, eu trabalhei como assistente de direção no filme dele também. E outros filmes que ele fez também antes de Passadouro, sobre a Pedra de Ingá, eu trabalhei também, inclusive fazendo fotografia em alguns momentos. E a gente trabalha na mesma sala da universidade, então a gente tem uma parceria muito próxima. Estou sempre procurando para conversar com ele e ouvi-lo. Cinema é uma coisa mágica, maravilhosa de se fazer, né? Tem uma coisa que eu digo sempre, é que no ato da filmagem o mundo fica muito pequeno, e ao mesmo tempo grande, né? Que é aquele universo que você está tratando em particular. Eu adoro fazer isso, né? É uma coisa que eu acho que dá sentido à minha vida, é uma das coisas que me proporciona felicidade, é o ato de fazer cinema, de ser um cineasta. E eu nasci num distrito de Souza, né, São Gonçalo, e lá, quase em frente à minha casa, tinha uma sala de cinema, né? Era a sala do pessoal que trabalhava no Denox. Anos depois a gente foi morar no Ceará, numa cidade chamada Icó, porque minha família era originária dessa cidade. O Icó era uma cidade muito violenta do ponto de vista da política, né? O cinema foi meu refúgio, eu não suportava aquela idade, eu tinha pânico para dormir, né? Era um mundo aterrador aquele ao meu redor, né? E o cinema foi um alento, foi inclusive o cinema que me deu um filtro para a realidade, tá entendendo? Eu comecei a digerir a realidade a partir dessa ida para o cinema. Um dia eu passei a assistir filmes demais na sessão que tinha de arte no Cine Municipal, né? no sábado de manhã. Então, enquanto meus amigos iam à praia, eu estava assistindo cinema na sessão de arte do Municipal. E uma vez, quando eu fazia engenharia, eu vi um resultado de alunos do curso de comunicação, que era um programa maravilhoso que a universidade tinha, chamado Bolsa Trabalho Arte. E uns alunos fizeram um filme em Super 8. Quando eu vi aquilo, eu digo, pô, não acredito, não acho que seja possível fazer cinema aqui. E aí decidi que ia fazer comunicação, né? E aí fiz o vestibular para comunicação, passei. Logo depois já ganhei uma bolsa do governo francês, que era um convênio da UFPB com a Associação Varan de Paris, e fui estudar cinema na França, passar uma temporada lá. Eu acho que o ICOL me ajudou muito, né, a ter uma visão, né, construir uma imagem, né, a força da imagem, né? Porque o Icó é uma cidade muito antiga, cheia de sobrados, você tinha perspectiva, profundidade, jogo de sombra e luz naqueles sobrados, e eu era fascinado com aquilo. Eu acho que foi daí que surgiu essa necessidade de construir a imagem. Talvez eu tenha me aproximado das artes plásticas por conta desse fascínio, né, com esse efeito visual que a arquitetura do Icó provocou em mim, né? Mais do que qualquer outro lugar, eu acho que o Icó foi muito forte nisso, né? Com o digital são perdas e ganhos, tá? A gente teve uma perda significativa do ponto de vista da construção da imagem. As pessoas estão mais preguiçosas, elas se conformam mais com o primeiro ângulo que escolhem e elegem ele como o ângulo. Às vezes a gente tem que pesquisar mais, você tem que planejar, tem que elaborar mais. E eu não vejo isso muito nas pessoas em geral que estão tratando com digital, que não tiveram essa experiência com película. Película não, quando você liga a câmera você tem que estar muito determinado, você tem que ter o ângulo, né?
E isso eu não vejo muito, como eu falei, no digital. Eu acho que as pessoas são mais preguiçosas em relação a isso. Mas, por outro lado, a gente tem ganhos maravilhosos. Hoje você tem muito mais acesso, é muito mais democrático. Uma pessoa lá no sertão da Paraíba, como a gente tem exemplos maravilhosos hoje, de meninos fazendo filmes muito legais a partir de um programa de computador e uma câmerazinha simples. Também é possível isso. A Paraíba é sim um estado que tem uma predisposição ao cinema maravilhoso, mas a gente não vê os gestores públicos preocupados em estimular a produção. Isso não só em cinema, mas nas artes em geral. Há um descaso com relação a isso, e isso certamente prejudica o processo de criação da gente. Eu acho que falta essa sensibilidade nos gestores públicos. A gente não tem, até o momento, gestores públicos com responsabilidade em relação a isso. A ideia sempre é cultura como uma coisa inferior, né? Como se cultura e educação não tivessem extremamente atreladas. Eu acho que minha obra está muito voltada para essa coisa da relação do homem, a inserção do homem no meio em que ele vive, né? Essa adversidade social, né? Essas diferenças sociais me preocupam muito, né? Porque que determinadas pessoas estão numa situação menos favorável e outras estão tão beneficiadas, né? Eu acho que tento discutir muito esse sistema que a gente vive, esse modelo de sistema que a gente vive. Não sei caminhos, mas eu só questiono ele. Eu não sou um grande especialista no assunto para tratar, mas me incomoda muito essa relação de mais favorecidos e menos favorecidos. Uma coisa que eu fiz nas últimas obras foi uma radicalização na experimentação, né? Isso foi muito dolorido, porque eu lancei fora do jeito absolutamente pessoal, né, de ver as coisas, e foi muito radical, tá? A reação foi, você passa a ter um grupo mínimo de pessoas. Curta-metragem já é complicado, né? E você colocar sua obra para um grupo ainda mais seleto em relação ao público apreciador de curta-metragem é uma coisa bem problemática. E que eu acho que a gente está precisando, nesse momento de mudança do país, né, dialogar, né, estabelecer um diálogo com as pessoas com um público maior, sem fazer concessões, sem perder a ternura jamais. Um problema que eu vejo muito grave é essa discussão, né? A gente vive numa sociedade de mercado e eu adoro trabalhar com síntese, com curta-metragem. E o meu espaço é restritíssimo por isso. Eu estou fadado, condenado, né, a ficar segregado porque eu trato de curta-metragem. E a sociedade, o sistema em que a gente vive não permite, né, a circulação maior, mais ampla, e o povo aprecie mais o curta-metragem. Eu acho isso lamentável. Até porque a mentalidade até corrente no meio cinematográfico, a ideia de que curta-metragem é uma obra inferior, né? Como se cinema tivesse que ter tempo para ser obra de arte. A estratégia é fazer a militância, né? Por exemplo, eu faço esse projeto que chama Viação Paraíba. A gente também está lançando o Jabre, que foi um sucesso ano passado, para jovens roteiristas do interior do estado. A gente teve mais de quase 30 inscritos para 10 vagas, e o resultado foi maravilhoso. A gente saiu agora com um filme que saiu com seu filme, um aluno que saiu com seu filme, um menino que mora num sítio, lá em Nazarezinho, no Alto Sertão do Estado, um filme sensível, poético e tal, e a gente está fazendo essa troca, né? Criando espaços em que a pessoa possa apreciar, né, o curta-metragem como também um instrumento artístico maravilhoso e até como instrumento didático. Essa falta de diálogo entre as artes, com essa vocação que a gente tem, a Paraíba tem, não só para o audiovisual, por exemplo, a música é uma outra coisa muito latente, pulsante aqui na Paraíba, né? E essa falta de diálogo, de interação, eu acho que é um prejuízo capital para a produção fortalecer, para a gente criar solidez, até do ponto de vista da pressão política, né? Para esses gestores públicos que estão aí, que não fazem nada em relação ao desenvolvimento da produção aqui.